Olá, tudo bem? Eu sou Wilson Silva, professor da Cúrio Centro Educacional. E na videoaula de hoje nós vamos falar sobre as teorias da inspiração bíblica. A inspiração bíblica é a ação de Deus sobre homens para que eles pudessem produzir os textos sagrados. Porém, para entendermos melhor, existem várias teorias que na realidade são teorias equivocadas acerca desse processo. Então eu vou explicar sobre essas teorias, refutar, mostrar por que elas não são coerentes e ao final do vídeo nós vamos explicar a posição correta em relação a esse processo tão importante que é a inspiração divina sobre os textos sagrados. Então, aguardo vocês até o final do vídeo. A primeira teoria é a teoria de conceitos. O que essa teoria defende? Que Deus deu somente as ideias, os pensamentos. Então, o Altíssimo, ele incutiu na mente dos autores que escreveram os textos bíblicos as ideias, os pensamentos. Porém, eles, os autores, é que escolheram quais palavras poderiam ser utilizadas. Mediante aquilo que eles entenderam como pensamento divino, eles colocaram com as suas próprias palavras o significado da compreensão deles. Bom, por que essa teoria ela é equivocada? Se nós entendermos que Deus ele inspirou conceitos e não palavras, como nós podemos confiar que os autores conseguiram utilizar as palavras adequadas? Como podemos confiar que eles conseguiram interpretar corretamente os pensamentos que Deus havia estabelecido? Às vezes pode ser que eles entenderam o pensamento, mas ao colocar uma palavra ou um texto, eles podem distorcer o real conceito da inspiração. Portanto, essa teoria de que Deus inspirou conceitos não é coerente e desestabiliza a credibilidade do texto sagrado. Temos também a teoria graduada ou graus de inspiração. Essa teoria defende que houve textos que tiveram mais inspiração do que outros. Nesse caso, Deus em alguns momentos inspirou mais o autor e aquele escrito possui uma potencialidade divina maior do que outros textos. Isso é uma posição que gera uma certa dificuldade. Como nós vamos entender que um texto ele é mais inspirado do que o outro? Nós vamos avaliar isso de acordo com as nossas necessidades, ou os nossos interesses, ou como saber se um texto foi mais inspirado, ele deve ser mais aproveitado, deve ser mais observado do que um outro texto. Então, nesse caso, essa teoria de que há uma graduação da inspiração também é complicada e não está coerente com o pensamento da inspiração divina. Temos também a teoria da inspiração natural. O que essa teoria defende? Defende que os autores possuíam uma natureza privilegiada. Eles possuíam um dom natural, uma capacidade diferente de outras pessoas. Sendo assim, por terem essa capacidade, terem esses dons dados por Deus, eles conseguiam escrever de forma mais inspiradora. Ou dessa forma, nós temos aí a produção do texto a partir da capacidade humana. Isso também é incoerente, pois se nós ficarmos focados nos autores, nós vamos nos decepcionar, porque a própria narrativa bíblica mostra que eles eram homens comuns, homens que tiveram falhas, que erraram, que não foram exemplos em tudo que fizeram. Por isso,
nós não podemos focar na humanidade como credibilidade para entendermos que o texto foi sagrado. Então, nesse caso, confiar que os autores tiveram uma inspiração natural, que eram pessoas que tinham um dom especial, também não é coerente. Outra teoria também é a da inspiração mística. Ela defende que houve uma ação sobrenatural, no qual os autores foram tomados por um grande poder. Eram homens simples que estavam vivendo, fazendo as suas coisas do cotidiano, mas em um determinado momento eles entraram em transe, houve uma ação do céu sobre eles e aí eles começaram a escrever os textos sagrados. Então, a ideia dessa ação sobrenatural, proporcionando que eles entrassem num outro estágio, numa outra dimensão, também não é coerente com o processo da inspiração divina. Uma outra teoria, e que traz muitos problemas para o desenvolvimento do entendimento da Bíblia, é a questão da teoria da inspiração parcial. A teoria da inspiração parcial vai dizer que algumas partes do texto bíblico foram inspiradas por Deus, outras não. Essa teoria ela se faz muito presente na teologia liberal, que é uma vertente, uma linha teológica que adotou essa inspiração. Sendo assim, eles defendem que algumas partes da Bíblia que estão de acordo com as ideologias vigentes, que estão de acordo com a ciência, que estão de acordo com a lógica humana, foi inspirado por Deus. Aquilo que não é coerente para a razão humana, eles falam que não é a palavra de Deus. Essa teoria ela é muito complicada e ela também não é coerente, pois, sendo assim, se nós pensarmos que algumas partes foram ou outras não foram inspiradas por Deus, como nós vamos ter a certeza do texto que é realmente inspirado por Deus? Como eu posso acreditar que a minha razão vai ser juiz e vai ser um juiz perfeito para entender 100% quais textos são ou quais textos não são inspirados por Deus? Portanto, essa teoria, apesar de ser adotada pela teologia liberal e ter prejudicado muito o entendimento das Escrituras, é algo que deve ser desprezado, algo que deve ser realmente rejeitado para aqueles que querem conhecer os textos sagrados. E uma outra teoria equivocada é a da inspiração mecânica. Ela defende que Deus ditou palavra por palavra dos textos bíblicos. E o homem foi simplesmente ali um robô que ouvia a voz de Deus e escrevia mecanicamente dentro de um processo. Isso também não é coerente. Deus, ele respeitou a formação de cada autor. Tanto é que ao analisar melhor os textos, a gente vai perceber que existem livros que utilizam de um estilo literário, de um gênero literário diferente, de uma formação diferente de estrutura escriturística. Então há essa diversidade que faz parte das diferenças dos autores. Portanto, não houve um escrito uniforme, um estilo único que foi ditado por Deus para que os autores simplesmente escrevessem mecanicamente. Essa teoria também não procede. Bom, depois de termos abordado várias teorias que possuem seus equívocos e que podem comprometer a nossa compreensão do que é a inspiração divina sobre os textos, que isso prejudica a nossa compreensão e a nossa relação com os textos sagrados, nós temos aqui uma posição muito mais coerente, que é a inspiração verbal plenária. Na inspiração verbal plenária, Deus agiu, Deus atuou, Deus soprou sobre homens, respeitando a estrutura e a formação desses homens. Só que essa ação de Deus, ela foi uma ação no sentido verbal
de cada palavra recebeu a inspiração divina. Deus respeitou a qualidade, a característica de cada autor. Porém, Deus direcionou para que houvesse uma coerência em cada palavra que fosse escrita. Cada palavra do texto houve a inspiração divina. E quando fala que ela é plenária, está dizendo que ela é plena. Não é só uma parte da Bíblia, não. Mas toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento, foi inspirado por Deus. Então, dentro da compreensão da inspiração verbal plenária, nós temos a compreensão de que toda a escritura que nós estudamos, ela recebeu a inspiração divina. Deus esteve direcionando esse processo, Deus esteve ali por trás orientando esse processo, e que cada palavra ela pode ser compreendida dentro de uma assertividade de Deus. Deus não permitiu que nenhuma palavra equivocada estivesse dentro do texto bíblico, texto sagrado. O estudo sobre as teorias da inspiração divina e a compreensão da posição correta, como foi esse processo de formação dos textos sagrados, apesar de serem complexos e que exigem muita reflexão da nossa parte, é extremamente importante para que a gente possa ter uma confiança maior ao ler os textos sagrados, assim também como nós podemos propagar com segurança a verdade da palavra de Deus, para que as pessoas entendam que esse livro do qual nós defendemos como sendo a palavra de Deus é um livro que foi realmente escrito por homens, mas que recebeu a infalibilidade da ação de Deus sobre esse processo.